Agora, uma notícia muito esperada pelos fiéis católicos. Foi autorizado hoje pelo Vaticano o processo de beatificação do Padre Cícero. A informação foi confirmada na manhã de hoje no Largo da Capela do Socorro, em Juazeiro do Norte, no Ceará. Padre Cícero morreu rompido com o Vaticano por envolvimento com a política, mas em 2005 o Vaticano reconciliou o padre com a igreja e agora o Papa Francisco autorizou a abertura do processo de beatificação. Para concluir essa beatificação, o Vaticano faz um levantamento da biografia do Padre Cícero para verificar se há algum fator que possa impedir o processo. Se nada for encontrado, a igreja emite um documento formal indicando que pode haver continuidade do processo. Depois disso, o Vaticano avalia relatos de milagres, graças e atos que possam dar status de beato a Padre Cícero. Se houver um milagre consistente nos modos que a Santa Sé exige, com laudos médicos e toda a documentação cabível, é iniciada a beatificação. Aprovado o milagre, o Papa autoriza a beatificação. E aí, depois de se tornar beato, é necessário outro milagre para a canonização, quando passa a ser considerado santo. Mas Santo Padre Cícero já é considerado, é um santo popular entre muitos nordestinos. Na reportagem que você vai ver agora de Beatriz Castro, da Globo Nordeste, a gente vai conhecer um pouco mais da história de Padim Padiciço. O que leva essas pessoas a percorrerem centenas de quilômetros em direção à cidade de Juazeiro do Norte, no sertão do Ceará? A peregrinação, que se repete há décadas, em outros tempos era feita em condições bem difíceis. Estas imagens dos anos de 1980 registram a viagem no chamado Pau de Arara. Caminhões com as carrocerias cheias de passageiros sem nenhum conforto. Ao chegar ao destino, os romeiros contavam com orgulho de onde vinham. Quem é de Pernambuco? Quem for de Alagoas, levante o braço. Quem for de Alagoas. Um sacrifício em nome da fé. Este é o registro de apenas uma das tantas gerações de devotos do Padre Cícero Romão Batista, o Padim Ciço. São para ele as promessas, na certeza de conseguir um emprego, construir a casa própria, ter uma boa colheita e, principalmente, voltar a ter saúde. Eu fiz promessa, eu estava doente, logo de ser nascido, sabe? Eu gosto intestinal e ele ficou bom, recuperou e fosse com 7 anos, trazer ele aqui, sabe? Entrar de Padre Cícero. Os fiéis, quando vão agradecer, fazem questão de deixar na Casa dos Milagres os ex-votos e visitam o túmulo de Padre Cícero. Algumas vezes tiveram a oportunidade de ouvir o cantor Luiz Gonzaga, o rei do Baião. Vai, boiadeiro, que o dia já vem, Romeiros, eu te dou meus parabéns. Todos querem conhecer a estátua de 27 metros de altura que está na colina do Horto desde 1969. O monumento reproduz a imagem criada pelo mestre Nosa, um pernambucano que passou a viver em Juazeiro e foi o primeiro a esculpir em madeira a figura do Padre Cícero. De Juazeiro do Norte, a devoção ao Padre Cícero se espalhou por todo o Nordeste. A figura carismática e de grande veneração popular passou a representar a religiosidade do povo nordestino. Figuras como essa do Padim Ciço multiplicam pelo comércio e em pequenos oratórios em casas de toda a região. Mas afinal, quem foi o padre cearense considerado um santo pelo povo? Cícero Romão Batista nasceu na cidade do Crato em 1844. Era filho de um comerciante do município. Ainda jovem, demonstrou a vocação religiosa. Foi ordenado padre em 1870. Este Globo Repórter, exibido em 1975, reconstituiu alguns dos momentos decisivos da vida de Padre Cícero. Em 1872, ele chegou a Juazeiro, que na época tinha 300 habitantes. O padre tinha certeza de que estava predestinado a uma missão por causa de um sonho. Cícero sonhou que Jesus, acompanhado dos apóstolos, pedia que ele tomasse conta do povo pobre da região castigada por constantes estiagens. O padre tornou a fé cristã mais fervorosa na pequena comunidade. O Padre Cícero Romão chega com uma missão, um chamado de Deus para tomar conta do povo.
e na sua metodologia pastoral, o seu jeito de acolher, ele vai mostrando esse amor misericordioso de Deus. Em 1889, um fato deu outra dimensão a essa história. Conta-se que uma hóstia entregue por Padre Cícero durante uma missa virou sangue na boca da beata Maria de Araújo, uma seguidora do religioso. Para muitos, um milagre. O sangue da hóstia seria do próprio Jesus Cristo. O padre foi acusado de ser um fanático. O bispo Dom Joaquim José Vieira abriu inquérito para investigar. A igreja moveu um processo em Roma contra Padre Cícero, que tentou se defender das acusações. O religioso se envolveu na política. Juazeiro, que era distrito do Crato, se tornou município e Padre Cícero foi nomeado o primeiro prefeito. Com 17 chefes políticos do Ceará, ele articulou um regime de paz armada no Vale do Cariri, o chamado Pacto dos Coronéis. Nenhum chefe político tentará depor outro chefe político sob qualquer hipótese. Houve um conflito entre forças do então governo estadual e jagunços aliados a Padre Cícero. Em 1914, o governo federal decretou intervenção no Ceará. O religioso foi condenado à excomunhão em 1917. Em 1921, foi absolvido da excomunhão, mas continuou proibido de rezar missas. Mesmo assim, cresceu o movimento dos romeiros que visitavam Juazeiro, visto como um lugar sagrado. A influência do Padre Cícero impulsionou o desenvolvimento do Juazeiro e do Vale do Cariri. O lado religioso, ele teve uma repercussão tão grande que ultrapassou os limites geográficos do Cariri e hoje se espalha pelo que eles denominam nação romeira, que são cerca de 2 milhões de devotos dele que visitam a Juazeiro do Norte. Mas a maior contribuição que a gente pode dar sobre a visibilidade da presença do Padre Cícero é a cidade de Juazeiro do Norte. Hoje está incluída entre as 100 maiores cidades do Brasil, é um polo de desenvolvimento completo, autêntico, em todos os setores, no ensino universitário, no comércio, na indústria, na prestação de serviços. Padre Cícero morreu em 20 de junho de 1934. Deixou um passado com relatos de milagres e acontecimentos extraordinários, como a história do artesão que conseguiu sustentar a família com a Romaria de Nossa Senhora das Candeias. O ferreiro procurou por necessidade, já não tinha mais como sustentar a família e foi de encontro ao Padre Cícero para pedir uma ajuda. O Padre Cícero então lhe deu algum dinheiro e disse: faça lamparina, é o que você sabe fazer, faça lamparina. Então o Padre Cícero disse ao povo: vamos fazer a procissão de Nossa Senhora das Candeias e vocês então levem lamparinas. Podem comprar lamparinas e levar lamparinas porque elas são mais fáceis de serem conduzidas numa procissão e não se apagar. Assim o povo todo adquiriu as lamparinas daquele pobre homem que correu para pedir mais ajuda ao Padre Cícero e fazer mais lamparinas, porque a sua casa, que estava cheia de lamparinas, já não tinha mais nenhuma e o povo procurava. Para os historiadores, um personagem controverso e inspirador. Para milhares de nordestinos, um homem santo, digno de reconhecimento como outro religioso famoso na região. Frei Damião esteve em Juazeiro do Norte em 1984 para lembrar os 50 anos da morte do Padim Cício. Padre Cícero representa para o povo a certeza do amor misericordioso de Deus. Eu tenho certeza, se existisse um Padre Cícero Romão Batista, a cada 100 anos, o Nordeste, o Brasil e sem medo do mundo seria outro.